novena, né, da festa de primícia. Graças a Deus pelo 10º dia que o Senhor tem nos concedido. João 2, e o tema, né, que diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amém? Irmãos, também vamos ler aqui, né, Marcos. Amém? Marcos 10, 46, que fala sobre o cego de Jericó. E diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos em uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, meditando. Irmãos, este homem era um rejeitado da sociedade. Era um cego, irmãos. Era um homem que vivia lá pedindo esmolas. E para a multidão ele não tinha valor, né? Aleluia, glória a Deus, ele não tinha valor, irmãos. E Bartimeu era cego. Ele estava lá, à beira das estradas, e estava lá, pedindo esmola. Quando ele percebeu uma grande multidão, aleluia, glória a Deus. Aleluia, quantos de nós ainda somos rejeitados pela sociedade. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus. Até mesmo pelos nossos familiares. Se não fosse Deus, se não fosse Cristo na nossa vida, como nosso irmão acabou de dar exemplo, né? Aleluia, glória a Deus. Deus lavou, Deus tratou e colocou ele hoje numa bancada, né? Até o mundo, né? Aleluia, glória a Deus. O Senhor deu honra, e com nós não é diferente, meus irmãos. O Senhor está sempre ali, de mão estendida para nós. Aleluia, glória a Deus. E o cego Bartimeu, ele clamou quando viu aquela multidão. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele clamou, ele gritou quando Jesus estava passando. Aleluia, glória a Deus. E a multidão não queria que Jesus desse atenção para Bartimeu. Mas ele não parou com os obstáculos. E o obstáculo da vida dele, naquele momento, era a multidão dele alcançar o milagre dele. Mas ele não parou. Aleluia, glória a Deus. Ele não parou, irmãos. E ele teve atitude. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o Senhor parou. A multidão não queria que o Senhor parasse. A multidão tentou parar, tentou silenciar, mas o Bartimeu continuou no seu foco. E o foco era alcançar Jesus. Era ter a atenção de Jesus naquele momento, porque ele sabia o milagre que ele iria alcançar. Ele queria, irmãos, algo na vida dele, uma mudança na vida dele.
Aleluia, glória a Deus. Se levanta e vai até Jesus. Mestre, faça o que eu posso crer. Bartimeu colocou Jesus. O que ele queria naquele momento? Que era ver. Então, nessa noite, qual é o milagre que você quer que Cristo faça? Abre o teu coração para Ele. Deixa Jesus entrar, deixa Ele fazer morar. Faz igual Bartimeu e outros da Bíblia, como a mulher do fluxo do sangue. Irmãos, ela esperou 12 anos. Aleluia, glória a Deus. Ela esperou 12 anos pela sua cura. Mas ela foi igual a Bartimeu. Ela teve fé e perseverança. Ela perseverou. Também é uma das mulheres que nós não podemos esquecer. Aleluia, glória a Deus, que nos edifica a nossa fé e nos acrescenta na nossa fé. Então, passagens que nos edificam todos os dias da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Então, ele queria ver. Para muitos pode ser até ser o Espírito Santo, aquele homem era enorme. Aleluia, glória a Deus. Aquele pedido que ele estava com Cristo, naquele momento, né? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, que nós nessa noite nós venhamos não deixar o foco, porque se nós formos folhear a nossa Bíblia, ler, o Novo Testamento está cheio de milagres. O Senhor ainda é o mesmo, Ele não mudou. A palavra se cumpre a cada dia, irmãos. Não podemos deixar Cristo de lado em nada, em tudo que nós vamos fazer, coloca Cristo de lado. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor ouviu a Bartimeu, como eu já avisei, o Senhor ouviu para chamar ele, e ele jogou o nome, pediu a Cristo para ver, porque ele queria deixar aquela coisa antiga, aleluia, glória a Deus. E o Senhor disse para Bartimeu: vá, a sua fé o curou. E ele imediatamente recupera a visão. E ele segue o caminho. Aleluia, glória a Deus. Deixando o manto para trás. O manto simboliza a vida nova que ele vai ter com Cristo, seguindo a Cristo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor realizou aquele milagre. E ele foi, contando vitória. Aleluia, glória a Deus. Nosso irmão Bartimeu, irmão, ele teve fé, perseverança.
verdade que não pode resolver, a gente vai falar com um amigo, para um vizinho. Lógico que nosso esposo ou esposa é o nosso parceiro, é a pessoa que é o nosso último, é a pessoa que está ao nosso lado. Então, tem um amigo do nosso lado, nosso esposo, além do nosso Cristo, né, que é o nosso Pai Celestial, assim, é o soberano, pode tudo, é o supremo, né? Mas nós temos o nosso marido, ou o marido que é esposo, não é uma das pessoas que nós podemos desabafar. Não com o vizinho que tem na rua. E os jovens que não são casados, têm os pais, tem a mãe, tem o pai, né? Aleluia, glória a Deus. Tem alguns que até meio fechados, mas o Senhor, Ele sabe tudo. E Ele vê tudo, né? E que bom que o nosso Bartimeu reconheceu quem é Jesus Cristo, né? E pode fazer tudo, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos na nossa 10ª noite de atividade. Aleluia, glória a Deus. Que representa o mês de outubro, o qual o Senhor, há 22 anos atrás, deu a minha maior bênção. Aleluia, glória a Deus. Não foi fácil, tivemos um momento difícil, né? Tive pré-eclâmpsia, né? Aleluia, glória a Deus. Mas ela está aqui para a honra e glória do Senhor, né? Então, irmãos, coisas que nós passamos, mas o Senhor estava conosco, né? Aleluia, glória a Deus. No momento eu estava afastado da presença do Senhor, né? Eu aceitei a Cristo. Eu não falo nem aceitar, na minha adolescência. Mas, por alguns motivos, eu me afastei. Eu ia sempre para a igreja com a minha avó, né? E na época que eu engravidei da Sabrina, eu estava afastado da casa do Senhor. Mas o Senhor não deixou eu de lado, ele cuidou de tudo, né? Eu sei que o que aconteceu comigo foi desobediência, eu estou consciente disso, né? Mas o Senhor tratou, passei 3 dias em coma, mas a minha filha nasceu com saúde perfeita, não precisou ir para a incubadora, né? Eu que passei mal, muito mal, e o Senhor usou a mulher de Deus e falou que eu iria ser uma missionária, ser uma missionária. Aleluia, glória a Deus. E Deus honrou. Só que a minha filha, quando chegou na parte adulta, ela se desviou um pouco da presença do Senhor. Mas eu creio que o Senhor vai trazer ela de volta, né? O Senhor prometeu que ela iria louvar, é promessa, irmãos. E Deus já cumpriu aos 4 cantos do mundo, né? E ela já cantou em São Paulo, no estado de São Paulo, no estado de Minas, Alagoas e Mato Grosso do Sul. Amém? Então, irmãos, basta ela se colocar na posição, né? Aleluia, glória a Deus. E a consequência é trazer o esforço dela. Glória a Deus. Eu profetizo nessa noite. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. E também, irmãos, eu vi há dias atrás, o nosso irmão Roberto, ele falou o testemunho do irmão Ricardo. E eu não poderia deixar isso passar para os irmãos. Foi coisa grande que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha filha. Quando eu cheguei aqui na igreja, a irmã Helena levantou um trabalho. E isso, irmã Daniela, foi para ajudar todo mundo a trabalhar na obra. E a senhora, pelo que estou vendo, ela é igualzinha, assim, colocar as irmãs
Então eu era à frente desse trabalho. E quando eu cheguei aqui, eu queria trabalhar, porque eu vim de Alagoas, irmãos, eu trabalhava, né? E por sinal, era muito bom o meu salário. Mas como eu tinha casado, e o meu esposo veio 8 meses, né? Na minha frente, depois nós viemos. E quando eu cheguei aqui, irmãos, eu estava meio perdida, né? Coloquei currículo, e assim, eu sou técnica em enfermagem, mas eu não queria mais trabalhar na área, porque eu tinha perdido uma paciente. Eu trabalhava no home care, trabalhava há 3 anos, e era como se fosse uma avó para mim. E ela normalmente me pediu ajuda, e aquilo afetou muito o meu psicológico. E eu decidi me afastar. Até que eu cheguei aqui, teve umas oportunidades, mas eu não fiz. Aí, para encurtar, eu coloquei currículo, não, eu fiz o processo na prefeitura. Aí falaram, procura o irmão do plano de tal, que é vereador. E eu não tinha muito conhecimento, e tinha umas irmãs que ele já tinha ajudado. Então eu me senti com vergonha de procurar aquele irmão. Mas eu fui com a minha fé e a coragem. Irmãos, eu estava aqui orando na tarde e o meu telefone tocou, e era a psicóloga, pedindo que eu fosse lá imediatamente para fazer a minha entrevista. E eu pedi para ela me esperar meia hora, porque eu ainda não tinha terminado o trabalho na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus, é por isso. Então, eu cheguei lá, fiz a entrevista, estava empregada. E eu dei meu primeiro salário para a obra do Senhor. E de lá para cá, irmãos, sempre não faltou trabalho para mim, né? Aleluia, glória a Deus, então, irmãos. E isso eu tinha feito, esse voto, só eu e Deus. Ninguém sabia. E quando chegou o dia de receber, eu passei o valor, né?
Pai, o teu